Para falar sobre a dor nas costas, a gente recebe aqui no nosso estúdio o médico ortopedista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Carlos Cohen. Tudo bem, doutor? Bom dia. Obrigado pelo convite. A gente viu que é realmente um número preocupante, né? 1/3 da população brasileira com dor nas costas, e apesar de ser uma doença crônica muito comum entre nós brasileiros, é também a menos tratada. Nós não estamos levando a sério esse sintoma que pode indicar, inclusive, problemas graves? A dor nas costas, né, mais conhecido como lombalgia, que seria a dor na região lombar, que é na região mais baixa da coluna, na grande parte das vezes o caráter é benigno, né? É uma dor que tem uma característica mecânica, tá? E relacionada geralmente à postura do paciente. E geralmente o tratamento é conservador, através de fisioterapia, uso de medicações. Então, como muitas delas melhoram com medidas simples no primeiro momento, muitas pessoas não dão valor. Então, o que você salientou bem e que é importante frisar, que existem alguns sinais de alerta para a pessoa ficar preocupada quando existe a lombalgia, né, a dor na região lombar, associada a outros sintomas. Agora, então, quer dizer que a dor nas costas pode significar que não seja um problema na coluna, seja alguma outra doença que esteja causando a dor nas costas, daí por isso essa atenção especial. Exatamente. Quais doenças, por exemplo? Normalmente, a gente tem que pesquisar doenças do aparelho urinário, pode cursar com dor na região lombar, até mesmo o infarto agudo do miocárdio, o paciente pode referir uma dor na região lombar. E a lombalgia, quando associada a febre, perda de peso, ou aquela dor que acorda o paciente à noite, também são fatores preocupantes e o paciente deve procurar atenção médica o mais rápido possível. Bom, como o senhor falou, muitos médicos recomendam mesmo a fisioterapia, né, para reparar essas lesões na coluna, aliviar, na verdade, a dor nas costas. E a gente tem informações ao vivo com a repórter Anne Lotterman, ela que está acompanhando esse tipo de tratamento na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação no Rio de Janeiro, né, Anne? Bom dia para você. Grande número de pacientes com dores na coluna por aí. Luciano, Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. Pois é, olha, 50% dos pacientes que são atendidos aqui na BBR, nesse setor, eles recebem tratamento por causa de dor na coluna, quer dizer, um número muito grande. E normalmente essas dores começam aí na idade ativa, né? 30, 35 anos, às vezes até um pouco antes, mas a pessoa acaba se automedicando, deixa para lá, acha que não é nada, e isso faz muita diferença no futuro, viu, Luciano? Eu vou conversar com a Vanessa de Bem, que é fisioterapeuta aqui da BBR. Vanessa, primeiro sinal de dor é sinal de que tem alguma coisa errada e precisa de um especialista, né? Com certeza. Primeiro, um atendimento médico para verificar o que está acontecendo. A gente tem vários tipos de incidência. A gente tem alterações mecanoposturais, a gente tem o sedentarismo, o próprio sedentarismo. Enfim, então a gente precisa identificar primeiro o que está acontecendo para indicar o melhor tratamento. Agora, a dona Lígia Turano aqui, paciente da BBR, né, que está aqui do lado, quais os problemas que ela apresenta? Ela tem bico de papagaio, conhecido bico de papagaio, que é tecnicamente conhecido como osteófito. Ela tem osteoporose e lombalgia. Vou conversar aqui com ela, com a dona Lígia Turano. Ela tem 77 anos, tem 3 filhos, né, dona Lígia? Quanto tempo que a senhora faz tratamento aqui na BBR? Aqui, 3 anos que eu estou fazendo tratamento. E faz a diferença? A fisioterapia está fazendo diferença? Muita diferença. Sente menos dor? Menos dor. E quando que começou? Essas dores começaram quando? Depois do último filho, com 30 anos, eu comecei dor na cervical. E daí foi como se fosse labirintite, mas não era cervical mesmo. Pois é, 30 anos já, os primeiros indícios aí, ela veio procurar ajuda médica logo e desde então está fazendo tratamento e isso tem feito toda a diferença na vida dela, da dona Lígia. Agora, no dia a dia, a fisioterapia é o melhor tipo de tratamento para dor na coluna? Ele é muito indicado também, mas a gente tem também o incentivo à atividade física, para os pacientes sedentários. A gente tem a mudança de postura do nosso dia a dia, a gente tem que estar verificando e se policiando na nossa postura, numa postura mais adequada. Vamos mostrar aqui, eu vou pedir para o doutor Francesco sentar aqui para a gente, nessa cadeira. A gente vai mostrar para quem está em casa o correto, como a gente deve sentar em casa, no trabalho. Essa é a postura correta? Isso, totalmente encostado, tá vendo? A coluna, a lombar aqui embaixo e as pernas apoiadas todas no chão. E o errado, qual que é?
Você desloca o seu quadril para frente. Geralmente também coloca a perna esticada ou apoiada, dobrada. Você já está alterando toda a sua estrutura da coluna. Vilão da mulher, aquela bolsa pesada, Luciano. A mulher sofre muito com isso, não é, Luciano? Aquela bolsa pesada, aquela bolsa cara que a gente tem mania de comprar só serve para te deixar endividada e com dor nas costas, né, doutora? Com certeza. Agora, o ideal seria o quê? Se não tem jeito, a bolsa é pesada, carrega um monte de coisa. Como faz? Como substituir essa bolsa pesada? Bom, a gente tem aqueles carrinhos hoje em dia, né, que a gente pode substituir por esses carrinhos. A gente pode substituir também por mochila, adaptar a mochila o peso igual de um lado e do outro, dos ombros. E essas transpassadas, mas essas transpassadas também a gente tem que ter um cuidado com relação para ela não ficar muito pesada. Salto alto e rasteirinha também é muito ruim? Muito. Tênis com amortecedor ou aquele meio salto de 5 centímetros mais ou menos. Não tem jeito, tem que mudar todos os sapatos, viu, Luciano? Ok, Anne, obrigado pelas informações. Aí eu estava dando uma risada aqui, porque quando eu vi essa postura aqui, eu já logo me arrumei aqui também, né? Porque a gente tem que estar sempre se lembrando, né, doutor José Carlos? Agora, a gente procura conforto, e às vezes nem sempre o sofá que a gente compra para casa, ou até o jeito que a gente coloca o banco do carro, ou até mesmo a cadeira que a gente senta é a maneira mais adequada. Como é que a gente pode se preparar para enfrentar esse dia, às vezes com uma postura não muito boa? Existe uma maneira, fazer um alongamento ao acordar pode ser uma boa ideia, aprender a fazer esse tipo de alongamento para se preparar para o dia? O tratamento com fisioterapia vai se basear principalmente no alongamento da musculatura paravertebral e fortalecimento também da musculatura abdominal. Isso também é importante para você reequilibrar todo o tronco do paciente. Aí você não fica só no equilíbrio, só na coluna, exatamente, né? tem que fortalecer o abdominal. Uma coisa interessante que foi falado ali é o uso do salto alto. Isso é uma coisa também prejudicial à coluna, já que você muda o centro de gravidade do paciente para frente e a pessoa tem que compensar isso aumentando a lordose da coluna lombar. Isso também gera dor nas costas, obviamente, das mulheres. Agora, o sinal de alerta é quando? Quando essa dor é persistente por um tempo mais longo ou quando mesmo a pessoa deitada em repouso continua com dor? Quando é que deve ser chamada a atenção da pessoa para que ela procure um especialista? Como eu falei, geralmente a dor lombar, ela tem uma característica mecânica e postural. Isso geralmente melhora em torno de 6 semanas no máximo. Então, dores que duram mais do que 6 a 8 semanas, dores que acordam o paciente à noite, isso são sintomas que devem ser valorizados pelo paciente para eles não se automedicarem e procurar, sim, um auxílio médico com urgência. Doutor Zé Carlos, a gente continua com as imagens ao vivo ali do centro de tratamento, mas a gente também tinha imagens rolando um pouco antes, que mostrava, por exemplo, a dona de casa com um aspirador de pó. A gente sabe também pessoas que trabalham levantando peso. Às vezes o peso nem é tão grande, né? Às vezes, né, a pessoa que caminha pela rua tem que ficar andando. Então, acaba tudo isso, você acaba colocando uma série de condições que pode prejudicar a coluna. Eu ia fazer a minha pergunta, mas estou sendo informado que a gente já tem perguntas de assinante aqui. Eu vou para o telão, então, porque é mais ou menos nesse sentido e nesse aspecto. Tenho pé chato, gostaria de saber se isso influencia diretamente na dor que tenho nas costas há anos e quais os cuidados preciso ter para melhorar. É a pergunta do Bruno Carvalho. Sim, o pé chato, o pé plano, né, ele vai alterar toda a biomecânica, né, não só da coluna, do joelho, você pode forçar o joelho também. Então, nos casos onde existe o pé plano, é obrigatório o uso da palmilha, que isso você vai reequilibrar toda a cadeia cinética, isso vai aliviar com certeza as dores na coluna lombar. Muito bom. Agora, também outros fatores interferem, doutor, como, por exemplo, dormir numa postura errada ou travesseiro numa altura que não é adequado? O ideal, a melhor posição para se dormir é a posição fetal. É o paciente de lado, com a coluna fletida, né, que você alivia a tensão da lordose da coluna lombar, com o quadril fletido, né, e os joelhos também fletidos. Isso seria o ideal. Tá? O travesseiro deve ser nem muito alto nem muito baixo, para respeitar a altura, né, do rosto do paciente até o ombro, né? Então, isso seria o ideal. O paciente gosta de dormir de barriga para cima, o travesseiro deve ser um pouco mais baixo para manter a coluna bem alinhada. E dormir de bruços, de barriga para baixo, é o pior. Isso deve ser sempre evitado, que você força muito a cervical, isso pode gerar dor, torcicolo. Então, o ideal é de lado ou então de barriga para cima. E evitar sempre a automedicação, né, doutor Zé Carlos? Porque você acaba podendo estar camuflando, né, Raquel? Um problema na coluna, um problema nas costas, um problema muscular.
né? Muito obrigado. Nada, meu prazer estar aqui. Obrigada, doutor.